Sobre Jesus Cristo. Queridos, isso aí são muitos ensinos. Primeiro, a ideia deles, Taniguchi é maior que Jesus Cristo. A admiração que os adeptos da Seishinoye têm pelo seu fundador é tal que eles fazem de Taniguchi um ser onipresente igual a Jesus Cristo. Revista Ascendedor, eles explicam. Em todas as partes, assim como Jesus está vivo eternamente em todas as partes, considero o Dr. Taniguchi não como um ser carnal, mas um ser espiritual que foi enviado por Deus para nos transmitir a verdade, para libertar realmente o ser humano das garras do materialismo. E aí, a visão que eles têm de Taniguchi ainda vai além disso, por quê? Porque na concepção deles, o Taniguchi ele tem autoridade superior a Jesus Cristo. E por isso ele pode reinterpretar aquilo que Jesus Cristo disse e que está registrado nas Sagradas Escrituras. Um exemplo disso. Neste mesmo monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. E aí, ele então vai explicar o que ele quer dizer com isso, a partir da perspectiva do que Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 4. Jesus não propagou uma religião estreita. Ele disse que o homem é filho de Deus único e pode orar de onde e como quiser. Assim como Jesus disse, surgiu o ensinamento da Seishinoye, que faz adorar o único Deus através de todas as religiões. Então, nessa perspectiva dita nessa revista aqui, a partir de uma interpretação de Taniguchi, a Seishinoye interpreta que, vamos dizer assim, é que cada homem fosse o caminho. Cada homem é uma porta de saída para Deus. E Deus não tem outra alternativa para se manifestar no mundo a não ser através de Deus. Tá? Então, veja como que, na concepção deles, o Taniguchi ele tem autoridade para reinterpretar aquilo que Jesus Cristo disse. Eles negam a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Volta. Isso. Tá? Outra citação deles na revista Ascendedor. E aí está dizendo, quem considera a ressurreição de Jesus como um mero aparecimento de seu corpo astral perante os discípulos, não conhece o profundo significado da mesma. Jesus se ressuscitou em espírito. O verdadeiro significado da ressurreição de Jesus após a morte na cruz é ressuscitar no fundo do subconsciente de toda a humanidade a convicção de que o homem é filho de Deus após anular a consciência do filho do pecado através do sofrimento de Jesus. Não é a ressurreição somente de uma pessoa, mas a ressurreição de toda a humanidade. Então eles vão dizer o seguinte, olha, não pense que Jesus Cristo ressuscitou de forma carnal, porque não foi isso que aconteceu. Na verdade foi espiritual, e isso aconteceu para que houvesse uma libertação do subconsciente, para que você pudesse, através da sua mente, trazer coisas boas para a sua existência. Jesus Cristo é visto igual a Buda, revista Ascendedor. Sakyamuni, Buda e Jesus foram os máximos entre os mestres. Defendem a ineficácia da morte de Jesus Cristo. E aí atente para as definições que eles dão de pecado, doença e morte. Tá? E aí você vai entender um pouquinho do porquê que eles usam muito a ideia de que é sempre a sua mente, é sempre poder da sua imaginação. Diz, olha, pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam, mesmo a cruz de Jesus Cristo, conseguiria extinguir. Viu como é que eles tratam a ideia de pecado, doença e morte? Não existe isso. Isso é apenas algo na sua mente. E a ideia deles de libertação é isso. É você começar a conseguir projetar com a sua mente que pecado, doença e morte não existem. E não podem te atingir ou te ferir. Jesus também não é o Filho unigênito de Deus. Defesa que eles fazem. Revista Ascendedor. Todos os homens são filhos de Deus. Assim, Jesus não é o Filho unigênito. E nenhum homem consciente irá abrandar a própria cólera
fazendo sofrer e matando o seu único filho pelos pecados cometidos por outras pessoas. Ademais, Deus, que é perfeito amor, não iria fazer isso. Na concepção deles, queridos, todos são filhos de Deus. Na ideia deles, não há necessidade de confessar Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Todo homem é filho de Deus. Todo homem é perfeito. Para eles não existe imperfeição na vida humana. E as imperfeições que existem são projeções da sua mente. É por isso que a ênfase demasiada no pensamento positivo. Como é que nós podemos refutar esses ensinos sobre Jesus Cristo? Primeiro, Jesus é incomparável. Basta você ler Apocalipse 1, 17, 18, você vai ver que Jesus Cristo, ele é o primeiro e o único, primeiro e último. Ele é aquele que morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Quando você olha Buda, Taniguchi, todos eles morreram e não ressuscitaram. Jesus Cristo é incomparável justamente por isso, porque ele morreu, ressuscitou e continua vivo e há de voltar para buscar a sua igreja. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico e sustenta a nossa fé. Basta você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8, depois versículos 13 e 14. Quando você vai em Atos, você vai nos Evangelhos, você vai ver que há comprovação histórica de que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. E se nós não tivéssemos a ressurreição de Jesus Cristo, nós não teríamos sentido de estarmos aqui nesta manhã. Cremos também, queridos, na eficácia da morte de Cristo. 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz, olha, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E por último, nós cremos que os homens, volta a isso, os homens tornam-se filhos de Deus quando, pela graça, confessam Jesus como seu Salvador pessoal. Basta ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ou 1 João 3, 1 a 6, que há uma distinção muito clara entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. E a Bíblia deixa muito claro que para se tornar filho de Deus, somente através da confissão de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.